O que está acontecendo com as ações da Ambipar, meus amigos? A MBP3, no dia que eu estou gravando este vídeo, está com uma alta que não é muito normal de ser vista no nosso mercado, e mais de 20% apenas em um dia. Mas quando pegamos a situação atual, a empresa está com suas ações subindo praticamente reto, com outro dia de recuo desde a zona dos R$ 8, que é justamente onde está a mínima histórica do papel. Então, esse é um dos casos. E o papel foi tocar sua mínima histórica, estava totalmente desacreditado e veio o estouro. Hoje, de R$ 8, veio batendo aqui na máxima do dia, 54,28. E a mínima histórica do papel tá lá, ó, R$ 7,86. O que dá para observar aqui no papel desde que esse movimento começou? Uma subida muito forte no volume movimentado do papel. Então entrou um grande interesse pelos papéis da Ambipar nas últimas semanas. Notícias da bolsa importante hoje e bolsas também, né, ao redor do mundo, não tinha como ser diferente. Lá nos Estados Unidos, no meio do pregão para dar aquela emoção, o Fed, Banco Central do país, decidiu manter pela oitava vez consecutiva a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. A expectativa do mercado, num viés mais otimista, é que na próxima reunião haja um corte de 0,25%. Então teríamos uma nova taxa de 5 a 5,25%. E esse é o maior patamar de juros lá nos Estados Unidos desde a época lá 2006, antes da crise do subprime. Então, de acordo com o Banco Central do Estado do país, a taxa de desemprego subiu, que é positivo, na perspectiva de botar freio na economia, né? Mas a atividade econômica continua se expandindo num ritmo sólido. Eles estão dizendo assim: olha, realmente o desemprego subiu, que é desejável, mas mesmo assim não estamos afetando as atividades econômicas, o que é positivo. E de acordo com eles, também não é apropriado alterar a meta da inflação. Eles vão deixar a inflação chegar lá na meta de 2% ao ano, de forma natural. E em relação a cortes, o Powell, Jerônimo o Poderoso, ele afirmou o seguinte, ó: corte de juros em setembro pode estar em jogo se a inflação cair em linha com as expectativas. Ficar de olho no mercado, que temos agora período de resultados. O período de resultado tem a volatilidade bem forte e também aqui no dia 16, desculpem, temos vencimentos de opções, série W não, série H para as calls e série T para as puts. E aqui, meus amigos, teremos reunião também do Banco Central. Não devemos ter surpresa. A taxa deve ser mantida aqui em 10,5% ao ano. E em relação a Bipar, temos alguma notícia que justifique essa movimentação toda? Olha, na verdade, temos um conjunto de notícias. Inclusive, no próximo dia 14, a empresa vai fazer a divulgação dos seus resultados. Então, eu acredito que pelo menos até algumas semanas depois do resultado, a empresa deve continuar aí nessa pancadaria. Vamos começar aqui, antes de falar o que está acontecendo com a Ambipar, falando o que ela faz da vida. A Ambipar é uma empresa voltada a prestar serviços relacionados à sustentabilidade ambiental. Então, ela vai ter aqui dois braços principais. Um propriamente dito, voltado ao meio ambiente. Ela vai ser responsável aqui, ó, por exemplo, gestão total de ciclos dos resíduos para eles terem o destino adequado, produção e fornecimento de água, gestão de efluentes, descarbonização, crédito de carbono, gestão florestal, geração de energia a partir de resíduos, e ela vai ter uma divisão responsável por combater, por evitar que danos causados por substâncias perigosas causem danos ambientais. Então, a parte que cuida do meio ambiente, ela tem o nome meio ambiente, só que em inglês, e a parte que evita desastres, ela é especializada em oferecer soluções. Por exemplo, uma refinaria explodiu, a Ambipar
Response, ela tá lá com a tecnologia adequada para fazer o tratamento da situação. Inclusive, um público muito importante dela é a parte de refinarias e campos de petróleo ao redor do mundo. E essa divisão é a Ambipar Response. Então, já que conhecemos a empresa, vamos ver se ela está na categoria de empresa sólida ou empresa não sólida. Ela está na categoria aqui que não podemos chamar de empresa sólida, de jeito nenhum. Por quê? Porque ela não dá lucros recorrentes, ela não tem aqui resultados que nós possamos chamar de sólidos, mas ela está numa fase de construção para se tornar uma empresa sólida. Então, a Ambipar é aquela empresa que nós classificamos como uma empresa de crescimento, mas ela não é uma bombinha de jeito nenhum. A Ambipar, ela não entra na categoria de bombinha. Inclusive, ela atua aqui em áreas bem importantes ao redor do mundo, em qualquer contexto atual. E o que nós vimos aqui no último período? Tivemos aqui um cenário misto, mas que é principalmente caracterizado pela alta alavancagem da empresa. A relação dívida líquida sobre o EBITDA caiu lá do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro de 2024 de 3,38 vezes para 3,1. Mais uma alavancagem de 3 vezes, alavancagem muito elevada, certo? Na parte de receita, ó, que é a base de tudo, né? No quarto trimestre, no primeiro trimestre de 2024, a receita subiu 11% em relação ao ano anterior, só que em relação ao último período deu uma queda aqui de 6%. E a empresa, ela vem reportando aqui prejuízos nos últimos períodos, certo? A empresa reportou aqui um prejuízo de mais de 253 milhões de reais no seu último resultado. E em relação a prejuízos acumulados, a Adyen tem justamente esses 253 milhões atualmente, só que em reserva de lucro, ela tem dinheiro aqui para tapar o buraco, né? Caso for necessário. E acredito que é isso que ela tá fazendo, ó, porque até o ano anterior o lucro tá aparecendo zerado. Então o que ela tá fazendo? Ela tá pegando a reserva de lucro, ou aqui de outra conta, que é aqui eu não tô vendo, e zerando o lucro. Geralmente reserva de capital, não, tá a mesma coisa, que deu até uma subidinha, mas provavelmente foi alguma reserva de lucro, algo do tipo. Enfim, a empresa está operando prejuízo. Isso que é importante perceber. E em relação à alavancagem, ela se comprometeu a baixar sua alavancagem de 3 vezes para até 2 vezes e meia nos próximos 12 meses. Como é que ela vai fazer isso? Como qualquer empresa deveria fazer. Ela vai fazer aqui, projetando um crescimento de 10% de sua receita até o final de 2024 e crescimento da margem EBITDA também. Além disso, a companhia ela vai reduzir, planeja reduzir os seus custos, né, operacionais. Parte de comunicados. Nas últimas semanas, mais especificamente, deixa eu ver que mês foi isso aqui. Ó, junho, 27 de junho. Deixa eu ver se a pancadaria tenha começado já, 27 de junho. 27 de junho. Tava no início da pancadaria. 27 de junho é esse pregão aqui, ó. 27 de junho é esse pregão. O preço tava lá na casa dos 11, 12 e pouco. E depois continuou subindo. Então, o que foi anunciado lá? E a Ambipar, ela fez uma parceria com a Heineken para tratamento aqui de alguns produtos gerados, né, pela atividade dela. Como, por exemplo, aqui, ó, tratamento de garrafas e vidros com a empresa. Aqui a parte de meio ambiente é que cuida disso, né? E também está em fase de negociação, ó, novas parcerias com empresas do setor petroquímico. Não foi dito que empresa é essa. Então, a Ambipar está muito otimista em relação ao crescimento dela nos próximos capítulos, né? Outra notícia importante: a companhia, ó, ela contratou um formador de mercado. O que é um formador de mercado? É uma empresa, é uma instituição financeira que ela dá liquidez, ela garante que haja ordens de compra e venda em determinados patamares de preços. Porque vocês devem perceber que algumas companhias, você vai comprar ação, ela está assim, por exemplo, R$ 10,20. Você compra, ela vai para 10,60. Por quê? Porque entre 10,20 e 10,60 não tem outras ordens, está faltando liquidez. Então, a Itaú Corretora, ela é responsável por dar liquidez, que a cada 1 centavo, 2 centavos, por exemplo, haja ordem para executar isso. Quando é que foi isso? Ó?
6 de junho. 6 de junho, a Itaú Corretora começou a oferecer esse serviço. Foi anunciado, né? O prazo começou aqui, ó, dia 7 de junho. Ela estava ali na pista fornecendo liquidez. Mais notícias. O que, que nós tivemos também aqui? Aumento de posição de bichos grandes. O primeiro, ó, Trust, no dia 12 de julho, quando a pancadaria já estava comendo, falou que agora detém 6,6% das ações da Ambipar, com 11 milhões de ações. E além disso, o controlador, meus amigos, além de ter anunciado aqui em 2023, foi 2023, deixa eu ver, ou foi 2023, início de 2024? Não, foi 2024 mesmo. Anunciou aqui um programa de recompra de ações, ó. Então vai usar o dinheiro da empresa para comprar ações. E em relação à quantidade, ó, máximo de 20 milhões e 800 mil papéis, o que representa aproximadamente, ó, 37% das ações em circulação, tá? E 55 milhões, quase 700 mil. Só que o controlador, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele também anunciou aqui e estava comprando as ações da companhia e já passava de 73% do controle das ações da Ambipar. Aqui é o da Trust também, acabou duplicando. E como o pau tava quebrando, a B3, lá na metade de julho, ela falou o seguinte, ó. Olha, me diga uma coisa, por que suas ações, no início de julho, elas estavam operando aqui, ó, com um preço médio de R$ 13,98, tendo atingido no máximo R$ 14,65 e movimentando um volume de 108 milhões de reais. E aqui, no dia 12, já estava em R$ 21,81 na abertura. O preço médio já tinha subido para R$19,35 e o máximo para R$21,90, com um volume de mais de 187 milhões de reais. O que foi que aconteceu? Aí a companhia diz o seguinte, ó. Olha, nós perguntamos aqui às pessoas da companhia, os responsáveis, e eles falam o seguinte, ó. Não temos conhecimento de nenhum ato ou fato relevante que tenha sido divulgado que possa justificar tais oscilações. Só que aí a própria companhia esclarece o seguinte: olha, nós temos aqui um programa de recompra de ações, cuja aprovação foi anunciada em fato relevante no dia 3 de julho. No dia 11 de julho, eles já compraram 340 mil ações a um preço médio de R$ 22,92 e no dia 12 foram adquiridas mais 300 mil ações a um preço médio de R$ 21. Então vejam que esse movimento de recompra de ações com certeza deu uma impulsionada aí nos papéis da Ambipar. Então, Ambipar, meus amigos, é aquela coisa, é a típica ação que entrou no modo de euforia. Papel aí só em um mês subindo mais de 260%. Nos últimos 12 meses, 150. Então ele caiu bastante, não tinha caído nos últimos 12 meses, subiu tanto que já está com saldo positivo de 150%. Mas assim, para entrar aqui agora no olho do furacão, cara, tem que ser um jovem muito arrojado. E quem já está aí no mercado sabe que existiu e ainda existe. Só exemplo, não estou comparando as ações, as empresas, estou só comparando o comportamento das ações. Fertilizante Seringer. Fertilizante Seringer, que é uma. Que essa sim era uma empresa numa situação bem sofrida, a bombinha. Ela saiu lá em 2021. Ela saiu aqui da região de um e pouco, R$ 2, e foi bater em algumas semanas, alguns meses, em R$ 50. Então, uma valorização muito grande. O papel da Ambipar tem muito a subir ainda, já que a MBP3 tem um topo lá nos R$ 70. E eu sinceramente, eu pensava que ia perder gás aqui, ó. Eu tava nos R$ 20, ó. Aí nós vimos que os controladores compraram ações aqui, ó. Ó o mercado aqui, ó. Pra cima. Ontem, início da semana, final da semana passada, início da semana também. Ontem caiu forte, só que fechou na máxima. E hoje veio dando continuidade. Por enquanto, o papel tá aqui no 220. Mas tomem cuidado com esses papéis que estão nesse módulo. Esse modo aí
220, porque quando ele volta, meus amigos, a ré machuca bastante, beleza?